queria entender a sua cabeça. Como que você pensa em relação a dinheiro? O importante é tu ganhar mais do que perder, né? E aí quando tu tem uma postura dizendo que tu só ganha, é óbvio que é mentira. Como é que eu consigo, com X dinheiros, fazer Y dinheiros? Ele se destacou no mundo dos investimentos. É empresário, investidor e influenciador. Como fundador do TC, liderou a empresa até o IPO de mais de 3 bilhões de reais da B3 e 1 milhão de investidores cadastrados na plataforma. Agora, como host do Café com Ferricast, ele compartilha informações sobre investimentos, política e negócios, expandindo seu alcance além do Instagram. O convidado de hoje é Rafael Ferri. Política não tem como se associar, ele é visceral dentro do seu mundo. Exato. Não tem como tirar. Não, a gente só fala de economia, a gente não fala de política. Bicho, não tem como. E a gente tem que tratar esse assunto com naturalidade. Por quê? Porque os grandes empresários falam de política, os meios de comunicação falam de política, as pessoas falam de política. Por que eu vou evitar? Agora, uma coisa é eu me posicionar politicamente, uma coisa é eu me posicionar politicamente sem respeito. Vamos discutir coisas, pautas, ideias, né? Não pessoas. Não quero discutir pessoas, eu quero discutir ideias. O que elas vão fazer para melhorar? Turma, recado rápido de um dos nossos patrocinadores, que é a Trinca. A Trinca lançou a temporada 2025 e você não pode ficar de fora. Agora, o Vibra São Paulo é a casa da Trinca. Estamos em cartaz na maior casa de shows de São Paulo e transformamos ela na maior sala de aula do Brasil. Conteúdos inéditos, temáticos, ou você pode comprar o Annual Pass ou ir em umas sessões, cada sessão tem um tema diferente. Ou seja, a Trinca 2025 veio com tudo, tá uma loucura e você não pode ficar de fora. Uma das cadeiras da melhor e maior sala de aulas do Brasil tem que ser sua. Eu, Flávio Joel, contamos com você. Clica no link para garantir o seu ingresso ou no QR Code que está aparecendo na sua tela, tá bom? Te vejo na Trinca 2025. Agora, vamos ao episódio. Tchau. Galera, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Como Você Fez Isso. E como vocês bem viram, hoje o papo, e eu queria palmas aqui no estúdio para o Rafael Ferri. Palmas para o Ferri. Pô, primeiro valeu, viu? Obrigado, irmão. Você falou que a última pessoa que te chamou de Rafael foi sua mãe, né, cara? É difícil, pô. Ninguém te chama de Rafael? Ninguém me chama de Rafael. Só Ferri. Ferri. Só curiosidade, Ferri é... Sobrenome do pai. Sobrenome do pai? Sobrenome do pai. Europeu? É italiano. Italiano? Italiano. Da mãe é libanês, né? Mas eu não tenho, porque as famílias italianas não colocavam o nome da mãe, né? Mistura, italiano com libanês. Deu uma mistura boa. É? É negociante com galã de novela. Negociante com olho azul, né? De olho azul. Primeiro, Ferri, eu tô animado pro papo, porque vai trazer um assunto que a galera pede muito. Obviamente, como você fez isso, como é uma das palavras mais buscadas na internet. As pessoas querem saber o how to, né? O como. Eu quero trazer muito esse seu DNA, pô, investimentos, economia, sabe, Visão Brasil. Obviamente, vou tentar pegar, você é um cara extremamente técnico, né? Fala com uma galera super qualificada, já tive no seu podcast, por sinal foi muito legal, tá crescendo pra caramba, a gente tá falando do crescimento do seu podcast. E eu queria entender a sua cabeça, como que você pensa em relação a dinheiro, sabe? Eu acho que antes de falar o como... A minha função é muito investigativa aqui da galera. Tipo, bicho, como é que esse cara pensa em relação à grana? Obviamente, hoje você tá dentro do mundo do dinheiro em si, né? Uhum. É um pilar muito, muito seu, faz parte do seu DNA. Mas primeiro eu queria saber, assim, começar o papo. Primeiro, como que você chegou à tua relação com o dinheiro até tomar a decisão, cara, vai ser com dinheiro que vai ser, vou construir meu trabalho, os meus negócios... Eu quero entender como que você pensa em relação à grana. Cara, você tem uma relação boa na família? Como é que era? Era tabu? Não era? Eu quero começar por essa seara aí. Cara, eu sempre vi a cotação do dólar no jornal. Falava pro meu avô, pro meu pai. Era uma coisa que eu acompanhava bastante. Mas, na verdade, eu acho que eu sou meio que nem o Flávio Augusto. Eu queria meio que ser músico, assim, sabe? E aí, como eu sempre fui muito bem em matemática, em exatas e tal, a gente foi enveredando por esses segmentos. Aí eu comecei a trabalhar no Unibanco, na área de investimentos. E aí fui evoluindo. Tinha, sei lá, 120 candidatos por vaga. Eu entrei na área de private, que era a área de investimentos. E ali eu comecei a tomar mais gosto por essa parte de investimentos, de onde alocar o dinheiro, como as pessoas ganham dinheiro, como as empresas ganham dinheiro, por que as empresas ganham dinheiro, por que as pessoas conseguem sair do 0 para o 1,
Qual é o processo que tem que ser feito para sair do 0 para o 1? E aí, mercado financeiro, essas empresas que fazem gestão de investimentos e tal, nada contra as outras, né, os outros segmentos, mas são os caras mais inteligentes, mais geniais que existem. Por isso que o mercado financeiro é tão difícil, porque é só gênio fazendo gestão de recursos. Cara, e é difícil, e é disruptivo, né? Veja Bitcoin. 2010 valia 3 centavos de dólar, hoje está $100 mil. Exato. E assim, se tu pegar os grandes investidores globais, ninguém pegou. Quem pegou? Os nerds do Vale do Silício, mais outras pessoas aleatórias. Os caras ficaram multibilionários, muito mais ricos do que todos os outros investidores da história, porque decidiram apostar no Bitcoin. Então, o mercado de investimentos é muito dinâmico, muito atraente, muito sedutor e é muito competitivo. Talvez eu ache o mercado mais competitivo que exista no mundo, o mercado de investimento, porque ele não é mais o mercado de investimentos, ele não é mais local, ele é global. Então, o mundo inteiro hoje, os gestores, os investidores profissionais brasileiros, eles operam Brasil, operam México, operam Noruega, operam Franco Suíço, operam tudo. Criptoativos agora, operam ações, operam renda fixa. Então é um mercado muito competitivo e ele não é mais local, ele é global, né? A metade hoje, mais ou menos, das transações são feitas por robôs, né? Tanto no Brasil, tanto no exterior. Então o nível de dificuldade é muito grande, é muito sedutor, eu acho, né? Isso é uma coisa que eu acabei entrando nesse segmento e aí fui indo, né? Fui quebrando várias vezes, né? Quebrei muitas vezes já na bolsa, 7 vezes. Perdi todas as vidas, agora a próxima acabou. 7 vezes, cara? Quebrei 7 vezes. 7 vezes. Você acha que isso é uma história comum de se ouvir? É comum. É comum de se ouvir? É comum. Porque o Brasil, cara, o cara não pode dizer que fracassou, né? Então, assim, todas as pessoas que trabalham com investimentos, todas, pode pegar todos. Tá. Eu não tô brincando, vou deixar resumido aqui para todo mundo, para essa audiência que vai assistir aqui. Todas as pessoas que são influenciadores de investimento, ou já foram, muitos já não são mais influenciadores de investimentos, não vou citar aqui, mas eles eram, agora como vai ficando difícil, troca para vender outra coisa. Mas eu sou raiz influenciador de investimentos. Ninguém nunca fala que perde, só que ganha. O que você acha que é o fenômeno? Você acha que vai achar que vai queimar o filme? Mas não é bom mostrar essa vulnerabilidade? Não se torna mais real? Eu falo que eu perco. Então eu falo, perdi 10 milhões nessa ação aqui, perdi 5 milhões nisso aqui, perdi tanto nisso. E aí o investidor grande, o investidor pessoa física grande, o cara olha, mas esse cara perdeu. Eu também perdi. Então eu vou ser cliente dele. Porque eu falo a verdade. Porque, óbvio, né? Que o mercado de investimentos é como se fosse esporte altamente competitivo, né? O Federer tinha, quando ele era, sei lá, 500 do mundo, ele tinha 40 e poucos % dos pontos, ele ganhava. Quando ele virou o número 1 do mundo, ele ganhava 54% dos pontos. Era mais ou menos uma matemática dessa daí. Então no mercado financeiro tu vai perder e ganhar. O importante é tu ganhar mais do que perder, né? E aí quando tu tem uma postura dizendo que tu só ganha, é óbvio que é mentira. É óbvio que é mentira. Qualquer pessoa, né, quando a pessoa nunca investiu em ações, por exemplo, e ela começa a investir em ações, a primeira coisa que eu digo, te prepara, vai perder, tu vai perder. Tu vai comprar essa ação, vai dar errado. Eu sempre falo isso, vai dar errado. E a pessoa fala, mas como assim? Tu não acha que vai subir? Eu falei, eu acho, mas pode cair por qualquer notícia, um avião caiu em Nova York, vai cair 30%, tem que estar preparado, porque muito provavelmente tu vai perder. Né, usualmente o marinheiro de primeira viagem ele ganha. Primeira operação ele estuda, compra um pouquinho, né, ele tem 1 milhão aplicado, ele vai lá e bota 20 mil, daí naqueles 20 mil ele ganha 20%. Né? Aí quando ele fala, agora eu sou foda, eu sou bom demais. Aí quando ele entra com 500 mil, aí ele perde 30%. Então é sempre assim. E o mercado financeiro é uma peneira natural, né, cara? Entendeu? Você percebe característica de gente que não devia começar no mercado? Você tem, fala assim, cara, tem gente que não tem perfil. Isso é legal a pessoa reconhecer, né, cara? Ela se reconhecer. Puta, cara, não é... Como que você ajuda a... Porque, com toda certeza, tem gente que já veio conversar com você já falou, não é pra você. Já falei várias vezes. A cara dela, tipo... Eu já mandei que, assim, eu sou muito famoso por demitir clientes, né?
cara assinou o produto, o cara primeiro dia reclamou, cara, tô estourando teu dinheiro aqui, obrigado. Então, obrigado, tchau. Não é pra ti isso aqui, né? Isso aqui não é pra ti. É uma jornada e usualmente o cara, por exemplo, o cara é funcionário público. Vou te dar um exemplo de um funcionário público. O cara ganha 25 mil por mês, ele juntou lá 5 mil por mês durante anos. O cara não pode pegar esse dinheiro, o cara não tem cabeça para comprar uma ação, a ação caiu 80%. Sim. A gente tem, por exemplo, vou te dar um exemplo prático do que é a Bolsa. A Luiza Trajano fez um IPO do Magazine Luiza. Uhum. Tá? Na época, se não me engano, a 3 ou 4 bilhões de valor de mercado, ela fez um IPO. Aí quando ela fez um IPO, é aquela coisa, ela mandou todos os funcionários comprarem ações, todos os clientes comprarem ações, os amigos, todo mundo comprou lá no IPO. 3, 4 bi. 3 anos depois, a ação da Magazine Luiza caiu 95%. 95% caiu as ações da Magazine Luiza depois do IPO. 90 ou 95, não me lembro exatamente quanto. Então valia 3 bilhões, caiu para 150 milhões, algo assim. Todo mundo, todos os funcionários comprados, com gosto de terra na boca, todos os amigos comprados, toda a família comprada. Essa ação que caiu 95%, ela multiplicou por 1000 depois. 1000. De 150 milhões de valor de mercado foi para 150 bilhões. 180 bilhões, se não me engano. Certo? Então multiplicou 1.200 vezes. Foi para 180 bilhões. E agora voltou para 3 bilhões. Então caiu de novo 99%. Então tu imagina a cabeça de alguém que comprou no IPO as ações, caiu 90%, ela vendeu. Aí quando subiu de novo, absurdamente, ela comprou de novo, caiu 90% de novo. Então o mercado financeiro, ele é muito dinâmico, não é para qualquer um. Se você pega, por exemplo, o cara bateu a cabeça no primeiro dia, acorda hoje, ele achou que não aconteceu nada. Exato. Mas teve essa montanha-russa louca aí no meio. Eu dei o exemplo do Magazine Luiza porque é um exemplo mais famoso e tal. Exato, teve 1 milhão de extremos, né? Mas tem gente que não tem que colocar dinheiro nisso. E outra, as pessoas têm que entender que o teu crescimento não vai ser, o teu crescimento na vida não vai ser do seu salário. Não vai ser. Isso é legal você falar, cara. Não vai ser. Pode fazer o que tu quiser. Tu não vai ficar rico com o teu salário. Não vai. Ponto. Acabou. Anotou? Não vai. Ponto. Esquece isso aí. Ou tu vai investir, ou tu, por exemplo, vou dar um exemplo de uma coisa barbada de fazer. Uma construtora tá lançando, uma construtora firme, né, robusta, com bons balanços. Tá lançando um apartamento na planta, tu vai lá dar um sinal, no dinheiro que tu juntou lá, vale 1 milhão, digamos. Então ela tá lançando a 880 mil, tu vai lá dar um sinal de 100 mil, e aí na obra vai valorizando, isso aí tu vai pagando as parcelas. Quando ficou pronto, tá valendo 1 milhão e 400. Tu ainda tem um saldo para pagar, tu pagou uma parte e tal. Quando tá para ficar pronto, tu vendeu, torrou, por 1.400. Então sobrou 600 mil. Tu investiu uns 250, 300. Aí tu dobrou o teu capital. Aí tu conseguiu ter um ganho financeiro real. Porque do salário é muito difícil o cara ficar rico. Né? Ou tu é um grande executivo, um presidente de uma companhia, um super diretor, ou um super executivo com stock options, que se a gente colocar no Brasil hoje, talvez não se junte 5 mil pessoas. Talvez não tenha 10 mil pessoas que ganhem mais de 50 mil por mês hoje no Brasil. Eu não sei exatamente o número, mas provavelmente não tem mais de 100 mil, com certeza não tem mais de 10 mil pessoas. Então não vai ser com o salário que tu vai ficar rico. Ou tu vai ter que correr um pouco de risco, né? Ou tu vai ter que comprar Bitcoin quando descobriu. Com o salário não vai ficar rico. Então tu vai ter que correr risco. Se tu não correr risco, ou tu vai ter que montar uma empresa e construir o equity, que é uma coisa que vocês falam muito aqui, né? Sim. Ou tu vai ter que montar uma empresa e essa empresa começar a dar um resultado robusto de lucros, né, distribuição de lucros, né, mas com o salário vai ser muito difícil tu sair do 0 para 1, não vai, entendeu? Então essa jornada de risco é uma coisa que sempre me atraiu. Como é que eu consigo com X dinheiros fazer Y dinheiros, né? E aí o mercado financeiro tem muito disso, né, cara? Tem uma parte que é de investimento,
que é aquela coisa, pô, tô investindo aqui para realmente muito longo prazo, e tem uma parte mais especulativa. Sim. Né, que também faz parte, né? Tipo assim, todo mundo é um investidor de longo prazo, mas se tu comprou alguma coisa que subiu 50% muito rápido, tu vira um investidor de curto prazo. Exato. E você falou uma frase aqui que, você, cara, eu sempre gostei de risco. Como que você enxerga? Qual que é o seu entendimento sobre isso? Né, que você falou ali pra mim antes do podcast, eu consigo dormir bem. Eu durmo bem. Você dorme bem. Estando exposto a um cenário de incerteza. Por que é risco? É quando você está exposto a um cenário de incerteza. Cara, eu tomo muito risco, muito mais do que eu deveria, mas é uma coisa que é um pouco mais do meu DNA, que eu acho que eu deveria comprar muito menos risco, mas uma coisa é importante. Eu tenho um custo fixo baixo, muito baixo. Eu não sou um cara esbanjador, eu não tenho 5 milhões em relógio, 10 milhões em relógio, eu não tenho carros caríssimos, são bons carros blindados, mas eu não tenho custos fixos enormes, aquelas, sabe, aquela pessoa que tem muito capital, ela usualmente ela consegue compra um monte de imóveis, né, vê o Neymar, né, o Neymar tem, sei lá, 500, 700 milhões em imóveis, imagina o custo para manter 2 casas na Espanha, 3 casas não sei aonde, cara, só de condomínio, IPTU, manutenção, jato, então, o cara tem um custo de vida babilônico. Então, o que eu vejo quando a pessoa começa a ganhar dinheiro, ela começa a construir um custo fixo enorme. E isso chama alavancagem operacional, né? O grande problema das empresas é a alavancagem operacional. Custo fixo, também conhecido como custo fixo. Custo fixo é uma praga. E eu nunca tive um custo fixo alto. Meu custo fixo é baixo. Se eu perder tudo hoje, amanhã eu consigo um emprego para pagar meu custo fixo. Então do pó viemos ao pó voltaremos, né? Eu não tenho grandes gastos, grandes contas para pagar. Meu custo fixo é realmente baixo, assim. Cara, hoje... Isso te deixa mais corajoso? Me deixa muito mais corajoso, muito mais tranquilo, muito mais confortável. Hoje meu custo fixo é 5% do meu rendimento, meu salário das empresas, fora o patrimônio que eu tenho investido. Sim. 5%, cara. Então, assim, muito difícil um mês que eu gaste 7 ou 8 quando eu faço uma viagem, alguma coisa assim, mas eu gasto pouco. Então a pessoa manter um padrão de vida baixo, padrão de vida normal, eu acho que é o que me salvou durante toda a vida. Ter um padrão de vida normal. Não é né? Porque eu vejo assim, pô, tem gente que ganha 500 mil, gasta 500 mil, cara. É impressionante, entendeu? Assim, não são poucos, né? E aí, tudo certo, se isso vende e tal, tanto que se tu for ver minhas redes sociais, cara, não posso absolutamente nada da minha vida pessoal. Zero, é só trabalho. Ali é só trabalho. E também já treinei a minha audiência para saber que ali é só trabalho. Aí lifestyle, tem vários outros perfis que fazem lifestyle, vai esquiar, vai, sei lá, né? O meu não é, o meu é de perfil de trabalho. Então eu acho que um segredo, cara, para as pessoas é manter um custo fixo baixo sob controle. Não ficar botando um monte de conta para dentro, um monte de bens, um monte de coisa para te sustentar. Aí uma certa hora que tu não tiver condição, tu enverga, né? Então eu acho que essa foi uma estratégia que me salvou na vida. Sempre tem um custo fixo baixo. Quando as coisas deram absurdamente erradas, eu tinha um custo fixo que, né, poderia um amigo me sustentar. Sim. E aquela coisa, protege a tua sanidade contra decisões estúpidas, né? Exato. Então, assim, o gasto lá, sei lá, deixa eu dar um exemplo, 50 mil por mês. Cara. Sim. E eu não vou sair disso. Eu não vou ter né? E as pessoas, elas têm uma predisposição enorme a assumir conta. Como gostam de um boleto, de uma conta para pagar. Você acha que isso é cultural do país, o lance da parcela e tudo cultural, mais? É cultural. Isso aí, cara, assim, é o que eu vejo que arrebenta muitos empreendedores, né? Porque o cara compra um carro que ele não precisa, mora numa casa que ele não precisa, compra mais uma parcela de uma casa na praia, um barco, e aí mais a marina, mais não sei o que, e aí vai pagando conta, quando o cara vê, meu, aí 2, 3 filhos, aí colégio dos filhos, aí babá, o cara tem 200 mil de conta, vai pagar. Aí, né, ou mais, né? Então eu acho que manter um custo fixo baixo é uma estratégia que me salvou em vários momentos.
Vários momentos. Assim, eu posso elencar aqui todas as vezes que as coisas deram errado e as coisas vão dar errado. Isso é bom, né? Falando vão dar errado, dá pra ver que gerenciamento de expectativa é um atributo de sobrevivência. Eu acho que é muito mais de triunfo, né? Sim. Saber que quando você fala as coisas vão dar errado, meio que você já tá setando o tom já logo no início. No Brasil as coisas dão errado, né, cara? No Brasil até o passado é incerto, né, cara? O Brasil é difícil. O Brasil é uma boia, né, cara? Não voa e não afunda. Então quando não sai do lugar, é ali, né? Nunca tinha ouvido essa. É uma boia, cara. É uma boia. E aí, cara, a gente precisa, assim, de, sei lá, 16 anos de Tarcísio de Freitas aí à frente do país pra, pô, a gente viu que o Milei consertou a Argentina em um ano, né? Agora fez essa cagada das criptos aí, mas o cara fez assim, parecia que a Argentina não tinha solução, né, cara? Em um ano as coisas, inflação despencou, as pessoas, cara, tem uma invasão argentina em Santa Catarina, né? Sim, eu vi até... Então os caras entram na Centauro... Eu vi uma Decathlon, a galera... Decathlon e compram tudo. Não é assim, deixaram 10%. É tudo. Todo o estoque. Aí chegam caminhões e caminhões e aí vendem tudo. Então o Brasil, cara, eu acho que a gente tá muito perto. A gente nunca teve tão perto de entrar num ciclo. Brasil, pra vocês terem uma noção... O título brasileiro nos Estados Unidos, chama o ETF, né? O título tá no mesmo nível. Esses dias estava $22. Do ano 2000. No ano 2000 estava $22. Isso mostra... O EWZ, que é o título brasileiro, que há 25 anos as ações brasileiras estão no mesmo preço. Isso quer dizer, há 25 anos nós não saímos do lugar. Então a sua visão é que o Brasil tá barato, tá tudo barato. O Brasil tá muito barato, muito barato. E eu acho que a gente está muito perto de uma virada de ciclo jamais vista, assim, na história do Brasil. Por quê? Porque a gente tem... gostoso ouvir isso. A gente tem uma esquerda, cara, que tem um líder, né? Que eu não vou citar aqui, depois o YouTube vai... Se citar o nome do cidadão, o YouTube censura. Que está há 40 anos no poder e que não tem mais 2 anos de poder e não tem reeleição, provavelmente, né? Tá com problema de saúde sério. Não tem um novo líder da esquerda. E a direita tem muitos líderes, né? E essa esquerda no Brasil, ela é destrutiva. A esquerda no Brasil, infelizmente, ela é destrutiva porque não existe coisa pior do que a pessoa não ter esgoto em casa. Tratamento de esgoto. Milhões de pessoas no Brasil não têm tratamento de esgoto. Pega um exemplo de uma menina inteligente, Tabata, votou contra o projeto das pessoas terem esgoto tratado. Então, assim, é uma esquerda destrutiva. Se eu fosse deputado e a esquerda propusesse um negócio para melhorar a vida das pessoas, eu ia votar a favor, não contra. Então, eu acho que essa virada, ela vem, uma virada mais de direita, e a esquerda com falta de líderes, então a gente vai ter uma onda também global de direita, né? Trump nos Estados Unidos, Milei na Argentina e outros líderes. Eu acho que a gente está indo por uma rota, cara, muito boa e nós estamos muito perto dessa virada. Talvez nunca o Brasil teve tão perto de ter uma virada de ciclo tão grande como a gente pode estar vendo a próxima virada de ciclo que a gente está vendo aí. Assim, dos ativos no Brasil não valerem nada para valerem muito, né? Hoje uma empresa privada, ela é negociada 3, 4 vezes o valor de mercado de uma empresa na bolsa. Eu acompanho PL, por exemplo, de bons papéis, cara, os PLs nunca foram tão baixos, né, cara? Absurdo. Né, pra quem não entende, preço-lucro, né? A relação preço-lucro no Brasil hoje tá 7, a média histórica é 11, já teve picos de 17, 18. Então, tranquilamente, a bolsa no Brasil poderia dobrar de preço. Assim, tranquilo, né? Lembrando que relação preço-lucro. Se o lucro subir, esse indicador cai. Então, se a gente tiver 30% mais de lucro, o indicador que está 7 vem para 5. Então, se o pico foi 15 e a gente tiver 30% de expectativa de aumento de lucros para o ano que vem, a bolsa triplica. Só que se para a bolsa triplicar, a bolsa é uma média das maiores ações. Algumas ações vão multiplicar por 10, ou 15, ou 20 nesses próximos anos. E é isso que vai acontecer. Se a gente tiver uma virada para um governo de direita, nenhum ativo vai subir mais que a bolsa. Nada. Nem imóveis, que já estão altamente precificados, né?
A gente está vendo aqui no Itaim, Sim, apartamento a 70, 80 mil metros. Sim. Preço de Malibu. Exato. Preço de Nova York. Existe isso, né? Assim. Então, assim, o mercado imobiliário não vai ter essa alta. Renda fixa não vai ter essa alta. Realmente é a bolsa. Empresas altamente depreciadas. E tem várias empresas muito boas na bolsa que podem triplicar, quadruplicar de preço muito facilmente, hoje em dia, né? Então a gente está indo para um ciclo de melhora do Brasil e eu acredito piamente que a gente vai entrar nesse ciclo. E a gente está muito perto e a gente nunca esteve tão perto. As pessoas ainda não acreditam, né? Mas eu acho que está vindo uma onda aí muito otimista para o Brasil. Estou bastante otimista para 2026, principalmente. Quando tá todo mundo pessimista, cara, pode ter certeza que é pro lado errado. Sabe que todas as vezes que eu ganhei muito dinheiro na bolsa, eu acertei a pandemia, né? Eu tava apostando na queda da pandemia. Eu acertei o trade da pandemia, foi quando eu consegui fazer o IPO na bolsa, né? Porque eu acertei o trade da pandemia. Porque eu ia bastante pra China, que eu tinha um business de acessório para smartphone. E aí, quando eu vi um vídeo no Twitter do aeroporto de Hong Kong vazio, sem uma alma viva e uma pessoa caminhando sem ninguém. Você cravou que, putz, isso aqui vai espalhar, vai ferrar. Vai ferrar, e aí eu salvei quase todos os clientes da empresa. Todo mundo estava bolsa, vendeu bolsa e apostou na queda e a bolsa despencou. E a gente ganhou na queda, e aí que a empresa conseguiu fazer um IPO. A gente saiu de 5 mil clientes para 120 mil clientes. Em um ano. Eu acertei o trade da pandemia, sozinho, no Brasil. Só eu acertei. Até tem vídeos de eu falando tudo que ia acontecer. Inclusive, quando a bolsa caiu, por que a bolsa ia subir? Tem uns 10 motivos para comprar bolsa depois que ela tinha caído. Acertei inclusive isso, que eles iam imprimir dinheiro e que esse efeito ia ser duradouro. Até hoje, a gente tem os efeitos da pandemia no mercado americano, que foi impresso muito dinheiro, tem um excesso de capital e os ativos estão sobrevalorizados hoje. Sim. Nos Estados Unidos, os ativos estão caros, na minha opinião. Em algum momento você vai ter uma correção. Então, essa jornada do IPO, tudo que a gente está fazendo demora, às vezes, por exemplo, no mercado não adianta estar certo na hora errada. Concordo. Né? Então, se tu está certo na hora errada, está errado. Né? Essa frase é clássica e eu acho que a gente está no Brasil, as pessoas não estão enxergando o tamanho da oportunidade que a gente está vislumbrando, porque claramente tem um ciclo de esquerda se fechando. Então, se tu me perguntasse aqui, tu acha que eu tenho que investir aqui, eu ia dizer para vocês aqui acelerarem tudo que dá de investimento. Porque tá todo mundo retraído, né? Aquela história do... como é que é o filme aquele do... Qual? Do menino que... daqui a pouco me vem o... Qual que é a história? Não, do Tom Hanks. O filme mais famoso do Tom Hanks. O Forrest Gump? Forrest Gump. O Forrest Gump, o cara tava lá no negócio de camarão, né? Só sobrou ele, né? Sim. Entendeu? Então, é meio Forrest Gump hoje. Tu, empreendedor, tu acelerar o investimento quando tá todo mundo retraído, ninguém tava no mar, só ele. Aí ele começou a pegar todo o camarão, né? E aí criou uma grande empresa, né? Ele fez várias coisas, o filme muito, muito criativo. Então, é meio Forrest Gump hoje. O cara que está acelerando investimento, que está montando escritório, que está comprando empresa, que está fazendo negócio, ele está no contrafluxo, está todo mundo com o freio de mão puxado. Não existe melhor hora, melhor momento para tu acelerar quando está todo mundo retraído. Todos os teus concorrentes estão retraídos. Então, esse é o melhor momento, na minha opinião, para acelerar. Nós estamos a 1 ano e pouco da eleição. A probabilidade... O mercado financeiro dá 90%, agora menos, mas o mercado financeiro até uma semana atrás estava dando 90% de chance de reeleição do Lula. Né? Numa análise de probabilidade básica, a gente sabe que não é 90%, que é 50%, vai. Só que a gente sabe que não é 50%, porque a popularidade do cara está em baixa, porque a aprovação dele caiu. Então é muito menos do que 50% a probabilidade dele vencer, na minha opinião, dependendo do candidato, obviamente, né, que vai concorrer com ele. Então não existe momento melhor. Dentro do cenário, esse é o momento, cara, na minha opinião, assim, ideal, né? E o mercado tá retraído. Então essas oportunidades não dá pra perder. Quando tá todo mundo retraído é quando tu tem que acelerar. Qual que é um paralelo? Porque, né, eu fico pensando na minha jornada e você também,
Pô, naquele presidente eu cresci, quando tava aquele presidente eu cresci, quando tava aquele eu também cresci. O lance, né? Lula 1 eu cresci, o 2 eu cresci, esse aqui eu cresci, esse eu cresci. Obviamente isso retorna pra mim que, cara, no final das contas eu sou o maior protagonista. Sim. Mas também eu não vou falar que, cara, quando você tá no mar mais revolto, tudo é mais difícil. Muito mais. E aí eu queria que você falasse, principalmente você que, cara, tá mergulhado em economia, mas também tem muito contato com o empresário, empreendedor, o paralelo, né? O que que é economia, né? O que ela reflete pro PME que tá ouvindo agora? Sabe, que o cara tem um pequeno negócio. Porque tem gente que fala assim, cara, mas o que que eu tenho a ver com isso? Né? Qual que é a influência que tem no meu negócio? E como que eu me preparo, assim, sabe? Eu queria navegar um pouco com você nessa mistura, porque eu acho legal isso. Deixa eu te explicar. Pega a Cosan, por exemplo. Sim. A Cosan tem um endividamento enorme, tem negócio de posto de gasolina, tem... Né? E aí tem um endividamento, que é natural das companhias terem endividamento, fazer saudável. E aí o juro vai para 20 e tu tá devendo horrores, tu quebra. Sim. O juro foi para 20, o aumento tem alguma coisa a ver com isso? Não, tem a ver com cagada do governo. Então, às vezes, a gente tem que separar as coisas, como elas realmente são. Uhum. Por exemplo, o mercado tá uma M. Sim. O meu business tá voando. Mas ele é ferro dependente. Entendeu? São os meus contatos, são as minhas... Isso tem que ser separado. Se a gente tirar a pessoa do negócio, o negócio anda como... Né? Tipo assim, uma empresa, ela só é uma empresa de verdade quando ela não depende de ti. Se tu não existir mais, o negócio vai crescer com a mesma velocidade, vai ter margem da mesma velocidade, vai ter a mesma energia. Isso é um business de verdade. É o sonho de todo founder, né? Todo founder é como se fosse uma filha, né? Você se prepara pra casar e ser independente. É a Apple. Exato. A Apple, o cara morreu e a empresa explodiu. Exato. Entendeu? Isso é um negócio que não é dependente. Então, isso a gente tem que separar. Quando o cara tem um business assim, não, mas eu consegui crescer, eu não sei o quê. Beleza. Mas aí a gente tem que ver o seguinte, as exceções. Sim. Os outliers. Por isso que eu falo, isso não pode ser uma... Porque é uma coisa que não... Os outliers nunca podem ser referência. Outlier nunca pode ser referência. Concordo com você. Tá? Então, até porque, quantos são os craques do futebol? Por exemplo, se o Neymar desse uma aula para nós dois, aula particular, vai eu e tu lá com o Neymar, 1 hora por dia, nós ia jogar 1% do que ele joga? Ia ser difícil. Nunca. Então o outlier não dá pra pegar... quantos jogadores brilhantes o Brasil teve? Neymar, Ronaldo, Romário, Ronaldinho Gaúcho. Cara, são 4. São quantos jogadores de futebol? Tem 1 milhão. Então, excluindo os outliers, a média, o desempenho da economia influencia muito, cara. Eu concordo. Então, assim, a gente tem que ter um juro no lugar, $1 no lugar. Não dá pra gente ter, por exemplo, $1 a 5 e um mês depois o dólar tá 6,5. Se tu tá importando equipamentos da China, hospitalares, e tu fechou um negócio a 5, e tu tiver que pagar 6,50 um mês depois, tu quebra, porque é 30%, cara. Exato. Então, esse é o problema. Mas, obviamente, que a gente consegue vencer, muitas empresas venceram momentos de crise, qualquer governo, vide Nubank, outros grandes business, puxado por outliers, na minha opinião. Pode ser que seja outra coisa, mas é na minha opinião. Mas no final das contas tudo é gente, né? É o que você falou. Tudo é gente. Mas eu acho que a média, o cara que é mediano, eu acho que o que eu faria hoje? Primeiro, eu aceleraria quando os outros estão recuando. Eu acho que essa é uma estratégia muito inteligente, né? E segundo, ficaria em cima dos custos. Porque aí que morre as empresas, cara, no custo. É um monte de conta e um monte de colaborador que não tem que estar no lugar. Então, por exemplo, eu vou te dar o exemplo do Twitter, que é um exemplo meio drástico, né? O Elon Musk assumiu o Twitter e demitiu 80% dos funcionários. Cabeça de eficiência o cara tem, né, cara? 80%. Então, pega aqui a Vente, tem 120 colaboradores. Se tu mandar 60 embora, não muda nada. Zero. E essa cabeça a gente tem que ter. Então, na minha empresa, isso eu acho que é uma lição, cara, que a gente errou muito na empresa que a gente fez a IPO, né? A gente olha para trás e assim, eu posso listar aqui 10 erros, né? Mas, cara, tem que ter pouca gente, escolher bem essas pessoas, e quando a pessoa não performar, às vezes a pessoa não é que ela é ruim, ela não encaixou naquela vaga ou naquela cultura.
E aí, cara, a gente tem um paternalismo de não mandar a pessoa embora. Puxa, ele tem família, puxa, ele tem não sei o quê. Mas às vezes é bom o cara ir embora. Às vezes é bom o cara mudar de ambiente. Às vezes é melhor pra pessoa, entendeu? Tu chamar e dar um feedback, olha, né? Então, o que eu fiz nessa nova empresa? Eu tenho muito menos gente. A gente chegou a ter 750 colaboradores no TC. 750. Imagina, cara. 12 milhões, 14 milhões de folha. É, muita gente. É um absurdo, cara. É um absurdo. Mas assim, nem sei te dizer o tamanho da cagada que foi isso, entendeu? Então hoje eu tenho bem menos gente e fico bem mais em cima dessas pessoas, né? Não muito, mas para a pessoa não se sentir, né? Porque eu trabalho 24 horas, né? A galera no Brasil hoje, a galera quer qualidade de vida, né? Não ficar rico, quer qualidade de vida. Eu sempre quis ficar rico, não quis qualidade de vida, né? Outro quer qualidade de vida, outro quer ficar rico. Se tu quiser só qualidade de vida, a pessoa nunca vai dar certo se ela não for obcecada. Nunca. Para tu ficar rico na vida, tu tem que ser um obcecado. Fale mais sobre isso. Eu não vejo nenhuma... Todos os empreendedores que deram certo são obcecados. Todos. Não tem nenhum cara que é um cara, vou aqui esquiar agora, não, veja bem, isso aqui é a data das minhas férias. Não existe isso. O cara mergulha no negócio, o cara vive o negócio, o cara respira o negócio. Todos os caras que deram certo são obcecados. 100%. Pode fazer qualquer coisa que tu quiser, cara. Não tem nenhum. Nenhum. Todos são obcecados. Então, se o cara não é um obcecado... Cara, eu tinha uma empresa que concorria de igual para igual com a XP, né? E o Guilherme sempre tinha uma visão de longo prazo e eu uma visão de curto prazo. Para ter uma noção, a gente tinha 60% do faturamento da XP. Ele era uma hora, eu era o segundo. Olha o tamanho que o cara ficou. O cara chegou a valer 200 bi e eu fechei a empresa. Porque eu sempre fui curtoprazista, o cara sempre foi longo prazista, focado em gente. E eu não. Entendeu? Ele tinha maior agente autônomo do Brasil, maior escritório, e eu era o segundo maior. Era gigante a minha empresa. Ele fazia 3 milhões de faturamento, eu fazia uns 700, 1.800. Cabeça a cabeça ali. Não é muito tempo atrás, não. 2000 e... Uns 15 anos atrás? Não, 2006. 2008. 2009. 17 anos. Cara, eu era aqui, ó. TBCS chamava o meu escritório. Era aqui com o XP, cara. Ele era uma hora, eu era o segundo. Ele me ligava pra, porra, tu tá roubando funcionário aqui, porra, não sei o quê. Bem chamou. E ele sempre uma visão de longo prazo e eu sempre uma visão de curto prazo. Um cara obcecado, completo, louco. Entendeu? Então, se o cara não é obcecado, eu assim, pega todos os caras que trabalharam comigo, eu sei exatamente quem vai dar certo na vida ou quem não vai. Se a pessoa não é uma obcecada, ela não vai dar certo. Não vai ficar rico, não vai dar o passo. Tem gente que nem soa bem essa palavra, né? Quando o cara não soa bem essa palavra, alguma coisa tá errada, né? Vou dizer uma outra coisa aqui pra audiência. Vocês já tentaram juntar 100 mil reais? E a dificuldade que é juntar 100 mil reais? Quem já juntou 100 mil reais aí? E aí? Dessa forma, tem que atalhar. Se tu for lá economizando cafezinho, tu vai morrer de fome. Tem que atalhar. Mudar de ares, mudar de ambiente, mudar de perspectiva. Puxar a responsa. Sábado, domingo, feriado. Senão não vai sair, cara. Não sai do lugar, cara. Não tem jeito. A história é sempre a mesma, cara. Se tu tem um caminho pra chegar, tu tem um caminho. Tá aqui o caminho. Tô te dando o caminho. Por que tu vai na tentativa e erro? Não tem porquê. Existe um caminho para o sucesso. Tem um caminho. Por que tu vai na tentativa e erro? Só se for burro. Existe um caminho para você seguir. Tem um caminho. Você sempre teve, por observação, você é um cara que sempre se ligou muito em gente que tava indo e você fala, pô, esse cara deixa eu melhorar. Quando eu tava no seu podcast, você fez uma pergunta. Quem que é a pessoa mais inteligente que eu conheço? Eu falei, cara, não tô puxando o saco do meu sócio, mas eu convivo com o Flávio, a cabeça dele é diferente. Sempre quando eu acho que eu tô enxergando 2 peças pra frente, ele tá na 8ª pra frente. Ele é mesmo. E você falou, eu lembro que você falou que foi o Esteves do BTG. Não sei se você quer mudar. Não, eu acho que das pessoas que eu já tive reuniões, assim, ele é diferente, cara. Por quê? O que você reparou nele que você falou assim, uau? Primeiro que ele tem 50 bi, ele chega às 8 da manhã, sai às 10 da noite todos os dias, sábado e domingo, né? Não tem, o cara tá lá todo dia tocando bumbo. Contrata da secretária até o cara cuida de tudo, não é brincadeira. Entendeu? O cara sabe tudo. Então, ele precisa?
Ele precisa estar no banco das 7 da manhã às 10 da noite todos os dias? Precisa, cara. Mas é um obcecado, véio. Não adianta. Ninguém segura esse cara, entendeu? E aí, aliado a isso, o cara é extremamente inteligente, extremamente preparado. Tipo, vou te dar um exemplo. Pandemia. Em 30 dias o cara é especialista em essa porra, entendeu? Assiste a entrevista dele no meio da pandemia falando sobre os negócios de doença. Pô, o cara estudou profundamente aquele negócio e aprendeu muito rápido. O cara é inteligente. Astuto, assim, né? É inteligente, é obcecado, é o combo, né? É inteligente, obcecado, e rápido, né? Exato. Entendeu? Então, é difícil segurar um cara desses. Dos que eu fiz reunião e tal, ó, nunca vi um cara muito à frente. Né? E eu tô acostumado a falar com grandes empresários, né, cara? Então, tô acostumado a conviver, eu falo, né, graças a Deus a minha profissão me permite isso. Ele tá num nível acima, bem acima, assim, intelectual, não é só inteligente, tem uma cultura. Sim. E é uma cultura meio Paulo Guedes, assim, né? O cara vai absorvendo tudo, né? O Paulo Guedes é uma enciclopédia. Outro cara também, um dos caras mais brilhantes que eu já conheci, entendeu? Eu vou citar um exemplo, assim, mas então eu acho que é um pouco disso, assim, cara. A pessoa, pra ela dar o passo, ela tem que ser um obcecado, cara, senão ela não vai. Ela tem que fazer diferente, cara. Ela tem que comprar aqui, ela tem que vir aqui, falar com o Caio e não sei o que pra ser lembrada, ir atrás. Não vai, cara, não vai acontecer, cara. Não vai. Difícil demais. É muito competitivo hoje o mundo, cara. Eu também acho. Eu acho que hoje, por exemplo, intensidade, velocidade não é atributo de destaque, é de sobrevivência. O cara que é ágil hoje não é um diferencial. Nada. É atributo de sobrevivência. E aí você é um cara que tá, por causa de economia, você está sempre ligado, né? Estoura uma guerra aqui, uma coisa ali, tudo é interligado. É um caos. Mas como você enxerga Brasil? Você acha que, na sua opinião, é um bom lugar para empreender? Um lugar de oportunidades? Como você enxerga Brasil? Cara, eu acho maravilhoso, porque a galera aqui não tá muito afim de trabalhar, né, cara? É pouca gente. Se tu pegar Ele fala de um jeito. O velho é na lata, né? É na lata. Mas a galera não quer muito, cara. A galera não quer. Pega meu escritório lá, velho. Se eu trabalhasse lá, eu ia me matar trabalhando. A empresa, do nada, tem um ano, vai faturar 50 milhões, cara. 50% de margem, líquida. Tipo, vou pegar esse foguete, vou pegar... Meu Deus do céu, cara. Ia morar no escritório. Ia meter um chuveiro lá, ia morar lá, pô. Entendeu? E o cara tá lá. Entendeu? O cara tá lá. Né? Sabe aquele... Tem uma charge, né? Que o cara tá minerando com uma marreta aquela pra procurar o diamante. E velhinho já, né? Ele tá a 1 centímetro, né? 1 centímetro de bater ali, pegar o diamante, aquela de tonelada e ficar multibilionário. O cara desiste, vai embora. Entendeu? Às vezes o cara tem que baixar a cabeça e trabalhar sem saber o que vai acontecer. Que é o que eu faço. Eu não sei se vai dar certo, mas eu tô indo, cara. Eu tô indo. E eu pensei, bom, vou montar um podcast mais de centro-direita, porque eu sou muito mais centro-direita do que direita. Eu sou um cara ponderado. Eu sei que o Brasil tem mazelas, que a gente tem que ajudar as pessoas, que a gente tem coisa pra fazer, que a gente não pode ter um juro alto por causa disso. Eu sou um cara de centro. Eu me considero centro-direita. Mas o que eu percebi? Que os grandes podcasts, um de 8 milhões, outro de 6 milhões, outro de 5 milhões. Os mainstreams, assim. Os mainstreams, eles são todos de esquerda e declaradamente de esquerda, não são falsos. E o Brasil é um país dividido politicamente. Ele é. Não adianta tu dizer que não. Ele é. O Brasil é um país dividido. Teve uma eleição que foi decidida por 700 mil votos para cada lado. Não é nada, uma eleição por 220 milhões de pessoas. Uhum. Então eu pensei, bom, vou fazer um podcast mais de direita. Levar nomes mais de direita. Obviamente que quem faz o PIB? Quem faz os PIB são os empresários. E os empresários, na sua grande maioria, são de direita. Porque eles sabem o tamanho, o peso que quanto o Estado prejudica os negócios. Eles sabem. O cara que tem 5 funcionários CLT, cara, o cara sabe o tamanho do Estado nas costas dele. E esses caras são
Né? A gente tem 12 milhões de aposentados, 13 milhões de funcionários públicos e 55 milhões de pessoas penduradas no Bolsa Família. 80 milhões de pessoas são sustentadas pelo Estado. E 100 milhões de pessoas são a população economicamente ativa. Então é 10, 20 milhões de pessoas, de empresários, microempresários, MEIs, que sustentam o país. Para esses caras eu fiz um podcast. Só que quando tu monta um podcast, qual é o problema do podcast? Levar os convidados é difícil demais. Porque o cara só vai... O Caio é um cara ocupado. Faz um monte de coisa. Cheguei aqui, pô, evento, confusão, gravação, não sei o que. Tu é ocupado. Aí tem família pra cuidar, filho pra cuidar. Por que tu vai prestigiar um podcast que tem 50 mil inscritos? Vai, cara. Não é porque tu não gosta de mim. Não é porque o meu conteúdo não é bom. É porque tu tem muita coisa pra fazer e a tua hora é cara. Tu é um cara bem remunerado e tu vai perder 3 horas do teu dia, 4 horas, metade de um dia. Se tu ganha 500 mil por mês, metade de um dia custa 50 mil. Por que tu vai dedicar 50 mil do teu tempo, que tu podia dedicar pra outra coisa, pro teu filho, pra brincar com teu filho, pra ir num podcast? E aí a gente enfrentou esse desafio nos primeiros 50 episódios. Pra todas as pessoas que foram, a gente foi meio que no relacionamento, trazendo, agora tá mais fácil. Eu gostei de lá, eu gostei. Entendeu? Então, e eu acho assim, os podcasts em geral, ou eles são perguntas bobas, né? Ou eles são dos que eu assisto, tá? Ou eles são veículos de propaganda ali, né? Então, frequentemente as pessoas vão no podcast e eu não pego pesado, cara. Eu podia fazer perguntas duras, perguntas porradas, né? Eu não pego, eu sou suave, mas eu pergunto, né? E eu vejo que a indústria do podcast, ela é muito grande no Brasil, é a segunda maior do mundo. Sim. E ela vai crescer, ela vai ser a maior do mundo. E eu questiono a qualidade das perguntas, né? Pô, às vezes me parece que é mais uma propaganda, obviamente, porque também tem um peso disso. Porque se tu ficar apertando muito convidado, ninguém vai no teu podcast. Né? Tem um político famosíssimo, assim. Se o cara achar que é hostil demais... Top 5 do Brasil, político. Ele falou, eu não vou porque tu vai me apertar. O cara já falou. Entendeu? Eu não vou porque tu vai me apertar, tu vai fazer pergunta que eu não quero responder. Entendeu? Eu achei que você vai num limite bom. Eu vou num limite, num limite bom. Aquele podcast que você faz aquela pergunta que, bicho, é isso que a gente quer falar. Mas ao ponto de você não... Você, por exemplo, não desrespeita o cara. O cara vai ficar brabo, você não ofende ninguém, sabe? Eu acho que então eu acho que é essa linha. E aí a gente começou faz 8, 9 meses, 10 meses, e a gente começou a fechar patrocinador e esses patrocínios eu tô investindo pra crescer. Porque não adianta tu ter o melhor produto do mundo e as pessoas não conhecerem. O mais conhecido vem ser melhor. Entendeu? Então o que eu tô fazendo? Investindo em marketing. Porque invariavelmente não adianta tu ser o melhor podcast, não adianta tu ser o melhor copo ou a melhor água se as pessoas não conhecerem teu produto. E para as pessoas conhecerem teu produto, propaganda é a alma do negócio. Não adianta. As pessoas têm que conhecerem teu produto. Então, enquanto todas as pessoas no Brasil não conhecerem o nosso podcast, eu vou continuar a fazer propaganda. E com essa propaganda a gente está escalando assim, bem rapidamente, né? Até assustando um pouco os concorrentes aí. Mas eu estou disposto a fazer isso porque eu sei que vai ter retorno. É um investimento que vai ter retorno. Na verdade, eu achei que era mais fácil fazer podcast. Então, para quem quiser fazer podcast, eu já digo, não faça. Não faça, porque é uma trolha. O seu é semanal também, né? Cara, não existe. É a coisa mais difícil que existe fazer podcast. É difícil, cara. E eu faço muitas outras coisas além do podcast. Exato, então, exato. Além esse é o ponto. Se fosse só o podcast, beleza, aí né? ia ser tranquilo. Mas eu faço um monte de coisa. A gente tem mais 5 empresas. Sim. Então, é complicado. Então, tem um amigo meu até que trabalha com medicina e tal, um médico até bem conhecido, ele falou, cara, eu vou fazer um podcast. Eu falei, cara, não faço. Não faço porque tu vai se ferrar. Porque é o seguinte, cara, quando tu começa uma coisa, tu tem que concluir ela. Dá pra começar, faz 8 episódios, falar muito difícil, parei. Vai até se queimar, eu acho. Exato, é ruim. É ruim. E aí tu tem que dar continuidade. E aí, por exemplo, tu faz 5, 6 entrevistas espetaculares. Ninguém assiste, cara. Por quê?
Porque é que nem tu ter o melhor filé, a parmegiana de São Paulo, ninguém nunca comeu. Ninguém vai voltar no restaurante para experimentar o teu filé à parmegiana porque ninguém conhece, ninguém experimentou, ninguém sabe que é bom. Como não tem audiência, como o YouTube não entrega, então tu faz as 5 melhores entrevistas do YouTube e ninguém assiste. Tipo assim, eu fiz uma entrevista do Ike, o assessor do Ike, foi a melhor entrevista que o Ike deu na vida no meu podcast. Gostou de entrevistar ele? Gostei. Tem 70 mil views, cara. Foi a melhor entrevista que ele deu na vida, o assessor me falou. Aí o Eduardo Bolsonaro também. Foi a melhor entrevista que o Eduardo Bolsonaro deu na vida. Foi no meu podcast. Que eu dei uma cutucada, né? Os caras no comentário falaram assim, pô, mas tu é um lulista. Eu falei, não sou. Eu só fui no limite para as pessoas conhecerem o convidado. Porque tem pessoas que são muito legais e que as pessoas não conhecem. Então, às vezes, o podcast é um pouco disso também. Tu tem que poder mostrar o melhor lado da pessoa. Exato. Entendeu? Exato. Porque às vezes a pessoa não... É difícil, cara. A pessoa tá retraída, ela tá com problema em casa, ela tá com não sei o quê, vou gravar, me comprometi, vou lá e tal. E aí... Então tu tem que descontrair. Eu mudo muito as pautas do podcast, pergunto uma coisa, pergunto de outra pra pessoas, né? Pra tirar a pessoa da concentração também. Eu faço bastante isso. Pergunto de uma coisa, pergunto de outra. Mudo o assunto drasticamente, assim, do água pro vinho. Daí o cara, meu Deus, mas você tava falando de política, agora tu tá perguntando se a Anne Hathaway é bonita. Aí a pessoa fica, né? Para tirar a pessoa um pouco do foco, para ela mostrar mais quem realmente ela é, né? E eu acho que tem várias histórias espetaculares que não são contadas, cara. Tem vários empresários maravilhosos no Brasil, gigantes, gigantescos, que tem muito a ensinar e que nunca falaram. Não falam, cara. Tipo, eu tenho uns 3 que eu tô tentando levar lá que nunca deram entrevista. Empresários assim, cara, uns gênios, entendeu? Eu falei, cara, tem um legado, tem que falar. O que tu fez foi espetacular, tu tem que falar, cara, tu tem que falar. Não vou falar, não vou falar, vou morrer e não vou falar. Tipo, o Silvio Santos não dava entrevista, né? É um cara que morreu e não deu entrevista. Por que você acha que a gente tem esse desafio de dividir uma entrevista? Você acha que não quer se expor ou prefere aquela coisa mais... Cara, o que o outro não sabe ele não pode estragar. A entrevista é um ambiente controlado, né, cara? Se é gravada. Se não é ao vivo, é com um ambiente controlado. O cara responde o que ele quer, se ele não quer responder, ele Você não faz responde. mais ao vivo ou gravado? Faço um mix, mas mais gravado, né? Mas a gente também não tá ali pra constranger ninguém, nem fazer perguntas que, né? É mais para fazer um negócio construtivo para as pessoas aprenderem. Então, cada aula, cada episódio é para ser uma aula. E eu ali também, cara, aproveito para aprender. Cada convidado que vai é alguma coisa que eu aprendo, cara. Eu aproveito mais os convidados do que a audiência, eu acho. Porque não sai ninguém ali, porque esse cara é tudo gente muito qualificada. Foi o Corona, o dono da Smart Fit. Porra, cara, o que aquele cara fez, meu? É um negócio assim. Tem que convidar ele pra vir aqui. Cara, o cara é um monstro, velho. Entendeu? O cara tem 2.000 academias. 6 milhões de alunos. Puta que é isso. Aí o cara olha assim, cara, a academia tem uma barreira de entrada baixa, não tem? Uhum. Barbada, né? É só alugar um galpão aqui na Vila Olímpia e tacar ali lá, é máquina e deu. Não é? Não. Tem 100 detalhes que passam desapercebidos, desde a temperatura do ar-condicionado, a localização das máquinas, a localização dos banheiros, a maneira com os horários, a roupa dos professores. Cara, a iluminação, a quantidade de detalhe que o cara metrifica naquelas academias é um negócio absurdo, cara. Você não acredita. O cara tem métrica de tudo. É completamente data-driven. O business do cara é totalmente metrificado. Por isso que é sucesso. O cara fez um IPO de 23 bilhões, cara, de academia. Com 20 vezes overbooking, 20 vezes a demanda da oferta. Academia, cara. Aí tu assiste o podcast do cara, tu entende por que o cara fez um IPO de 20 e poucos bilhões. Entende? Então eu acho que a gente... podcast, cara, tem que ser aquela 1 hora que tu vai aprender muito. Que tu vai acender uma perspectiva. Que tu vai pegar alguma coisa daquele convidado, um detalhe. Uma coisinha, cara. Um detalhe, às vezes, de uma entrevista, cara, pode mudar a tua vida. Uma frase. Que o cara falou no podcast, que aquilo te fixou, que tu pode ver quando eu falo, depois eu volto no assunto, né? Pra fixar. Sim. Né? Então, uma frase
que tu deixa registrado na pessoa, tu pode mudar uma carreira, cara. Tu pode mudar uma... É um insight, né, cara? Um insight. E, curiosidade agora, tá? Obviamente, como o seu core é economia, investimentos, política não tem como se associar. Ele é visceral dentro do seu mundo. Exato. Não tem como tirar. Não, a gente só fala de economia, a gente não fala de política. Bicho, não tem como. No Brasil, não. Nos Estados Unidos, ninguém sabe quem é a Suprema Corte. Mas, como é que é falar de política no Brasil? Cara, ninguém gosta de falar de política no Brasil, né? Tanto é que os grandes podcasts raramente levam políticos, né? E a gente tem que quebrar esse tabu, né? Se tu pegar os podcasts lá do Primo Rico, eles não levam político, né? Sócio, não tem político lá. Né? Até aqui eu acho que não tinha, né? Até vocês trouxeram o Marçal, né? Esse foi o primeiro ano que a gente abriu a todos os candidatos a prefeito. A gente trouxe, deixou aberto para todo mundo. Mas, cara, isso primeiro que é uma pauta que afugenta patrocinadores. Né? Não sei se vocês têm bastante patrocinador aqui, eu tenho lá. Tenho 6, eu acho. Afugenta patrocinador. Mas a gente tem que tratar essa pauta com naturalidade, cara. Porque a política no Brasil, ela é mais que economia. É uma pauta diária. Entendeu? E a gente tem que tratar esse assunto com naturalidade. Por quê? Porque os grandes empresários falam de política. Os meios de comunicação falam de política. As pessoas falam de política. Por que eu vou evitar? Agora, uma coisa é eu me posicionar politicamente. Uma coisa é eu me posicionar politicamente sem respeito. Porque tu tem uma posição política, não é uma coisa que te deprecia. Eu sou de direita. Isso não... Eu não tenho nenhum problema em sentar aqui para conversar com a Tabata e perguntar por que ela votou contra o marco de saneamento. Ela vai dizer, eu votei porque o projeto não era o que eu queria. Ela vai dizer isso, óbvio. Mas no Brasil, a gente tem que fazer o que é melhor. Né? O que dá para ser feito. Porque na política nem tudo pode ser feito. O que pode ser feito. Vai melhorar a vida das pessoas? Sim ou não? Sim. Então, tu tem uma postura de respeito e saber conversar, saber expor, sem agredir, né? É um negócio construtivo que, na minha opinião, faz parte da vida da pessoa. Não dá para, por exemplo, uma marca qualquer aí, sei lá, eu ia falar uma aí que quase ia falar uma patrocínio, Coca-Cola. Eu não vou patrocinar esse podcast porque ele disse que ele votou na direita. Mas por quê? Se eu tenho uma postura educada, eu convido os caras de esquerda para debater, sem desrespeito. A gente tem que poder construir, porque a política é construção, cara. Entendeu? Então eu não vejo por que não falar de política. Tem que falar de política. Porque quando a gente foge do assunto, parece que isso é um tabu. Não vou trazer político aqui porque vai me afetar. A mesma coisa dos artistas, né? Vários artistas não falam de política porque, poxa, o meu público, né? A Jojo Todinho, inclusive, né? Perdeu todos os patrocinadores. Porque meu público, porque as agências de publicidade... Cara, a gente tem que mudar isso. Porque a gente pode fazer o inverso. Quando tu te posiciona e existe uma perseguição contra o teu perfil político, eu posso fazer o contrário. Eu posso perseguir essas marcas que atentam contra um lado. E eu tenho poder para isso. Eu tenho 60 milhões de views, 70 milhões de views só de gente qualificada. Eu posso falar, essa marca aqui só patrocina influenciadores de esquerda. Seria legal isso? Não. A gente tem que fazer um negócio construtivo, parar com essa história de algo destrutivo. A gente tem que poder debater as coisas de forma adulta. Olha, isso aqui tá errado por quê? Qual a tua opinião? A gente tem que saber respeitar a opinião dos outros. Então falar sobre política, para mim não é um tabu e eu acho que as pessoas todas têm que falar de política. Quanto mais a gente fala, mais normalidade vem ao assunto. Porque esconder ou evitar, eu não vou... Isso me parece um pouco meio covarde. Sim. Entendeu? Porque infelizmente nós empresários, a gente tem que trabalhar para o que é melhor para o Brasil. E o que é melhor para o Brasil é o melhor para os mais pobres. Essa é a verdade. Entendeu? Inflação alta que está pegando nos alimentos agora, cara, a mim não muda nada. O preço do café, o preço do ovo,
preço da carne, não vai mudar nada. Agora, pro cara que ganha um salário mínimo, 2, muda muito. Então a gente tem que poder discutir isso e mostrar para as pessoas o que é certo e o que é errado, de maneira educada, de maneira debatendo, conversando. Entendeu? Eu acho que esse é o caminho que tem que ser construído, na minha opinião, na minha concepção. Mudar de patamar, sair da quinta série. Nós temos que ir para a faculdade agora. Vamos discutir coisas, pautas, ideias, né? Não pessoas. Não quero discutir pessoas, eu quero discutir ideias. O que elas vão fazer para melhorar? Que é o que está sendo feito nos Estados Unidos hoje. Foi criado um departamento para melhorar os gastos do governo, que está capitaneado pelo Elon Musk. Obviamente, quando o cara foi passar o filtro lá, o cara achou não sei quantos milhões de funcionários fantasmas. Então o governo dos Estados Unidos sustentava milhões de funcionários fantasmas. Imagina o Bolsa Família. Tem 54 milhões de pessoas recebendo Bolsa Família. Quanto é fraude disso aí? No mínimo 20%. Mínimo. No mínimo. Então a gente tem que poder debater as pautas com maturidade. Essa é a minha opinião pessoal. E eu não vejo motivo pelo qual a gente não poder levar um político para se expor, né? Caso a gente tenha um país ainda que tenha liberdade de expressão, né? Porque a gente estava vivendo momentos aí bem complicados até pouco tempo atrás de todos os canais de direita serem desmonetizados e banidos das redes sociais, né? Caso a gente não vire uma Venezuela, caso a gente não vire, eu acho que a gente tem que poder debater, tem que poder expor, tem que poder falar. A gente tem que ser livre para dar nossa opinião de forma educada, ponderada. E eu acho que não tem por que por que um patrocinador vai deixar de patrocinar o meu programa porque eu disse que a gente tem que... Pobre tem que ter esgoto tratado. Eu não consigo entender. Não entra na minha cabeça. Sinceramente, não entra na minha cabeça. Ou porque eu acho que o Tarcísio de Freitas é o melhor gestor público do Brasil. Por quê? Ele é. Efetivamente. Qual político tu contrataria para ser CEO da Vêndice? Se tu contrata o Tarcísio de Freitas para ser CEO da Vêndice, automaticamente a empresa dobra de valor. No dia seguinte. Sai o Caio, vai pro conselho e o Tarcísio de Freitas assume como CEO. Dobra o valor da empresa. Porque o cara é um excelente gestor. Não é só gestor público. Ele é gestor aqui, podia ser gestor da Vale, podia ser presidente da Petro, podia ser presidente do Itaú. Onde for, o cara entrega, porque ele é realmente diferenciado. É o melhor aluno da história do IME. Não é brincadeira aquilo lá. Então a gente tem que poder evoluir nas pautas. A gente tem que ter maturidade para poder falar as coisas de maneira educada, construtiva, para tirar o Brasil de 20 anos de ostracismo. Né? O Brasil é eterna a promessa. Né? É o país, não sei o quê. Não, ainda não é, mas eu acredito. Eu sou brasileiro e brasileiro não existe nunca. Né? É isso aí. Como que você falou do boy que não... Não boia, não voa e não afunda. Qual que é a sua... uma das... Antes de eu ir para uma finaleira, sua visão sobre os Estados Unidos, que eu sei que tem... os Estados Unidos, obviamente, a grande influência mundial. Como você enxerga os Estados Unidos agora? Cara, olhando o preço dos ativos, eu acho caro. Tá. Acho que as empresas a 30, 40 vezes lucro né, não fazem sentido na minha concepção, porque as empresas não vão crescer mais, né, não tem como vender mais iPhone, né, não tem como... Né, a Apple não cresce há 4 anos, né? Sim. A Apple decresceu nos últimos 4 anos. 100%. O iPhone, então, o principal produto só então cai. Agora né, só... nos últimos Agora acho que a Apple só cresce se inventarem o iPhone para cachorro ou para, sei lá, extraterrestre, sei lá, alguma coisa assim. Eu acho o mercado de ações caro. Eu acho que em algum momento você vai ter uma grande realização. Na verdade, eu acho que tá meio embolhado. E é difícil falar bolha, né? Porque bolha às vezes demora 10 anos para estourar ou não estoura nunca, né? Então, eu acho que tá caro. E eu acho que essa política do Trump mais agressiva de tarifas pode gerar mais inflação nos Estados Unidos. Mais do que as pessoas estão esperando. Você acha que ele começou bem ou não começou bem esses primeiros 1 mês e meio aí?
Cara, eu sinceramente me decepcionei muito com aquele lançamento daquela criptomoeda antes da posse ali. Foi o que fez o Milei agora, né? Que teve um dump e deu um problema sério. Ali eu achei que não era o momento, não era a hora, né? O cara tava 6 meses, metade das doações da campanha do Trump vieram do mercado de criptoativos. O cara tava estimulando isso de forma muito agressiva e um dia antes da eleição ele lançou um meme coin do Trump que bateu 70 bilhões de valor de mercado de dólar. Não faz sentido nenhum. Que 80% das moedas são dele. Sim. Não faz sentido. Acorda. Um dia antes de lançar uma meme coin, não existe. Eu me decepcionei com isso. Mas no geral, cara, essa revolução que está sendo feita principalmente pelo Elon Musk na parte de controle de gastos, é isso que sustenta a perspectiva muito otimista com a economia americana. Esse cara é muito diferenciado. Não sei nem se ele é humano, porque às vezes às 11h30 da noite ele twitta, eu recebo a notificação, e às 6 da manhã ele twitta também, e ele tá na Casa Branca, e ele tá lançando foguete, e ele tem uma rede social, e ele tem uma empresa de carro, ele tem uma empresa de robô, e ele tem um negócio de túnel, ele tem um negócio de satélite, e cara, ele tem um negócio de foguete também, né? Então, é um negócio bem, tipo assim, não parece muito ser humano, né, cara? Talvez humanoide, alguma coisa assim. Dito isso, com esse cara capitaneando, os ventos são positivos, eu acho, no geral. E eu acho que os Estados Unidos vai ter uma influência grande aqui nas eleições, nas próximas eleições. Essas denúncias foram gravíssimas, de que o governo americano influenciou as eleições aqui. Tem que ser provadas ainda, mas são gravíssimas, são sérias, e a mídia brasileira, obviamente, mais uma vez, botou embaixo do tapete, não falou nisso, acho que é perigoso, mas eu acho que são bons ventos, cara, bons ventos pro mundo, cara, com o Elon Musk cuidando do departamento de gastos dos Estados Unidos. Posso pra finaleira, pra no final? Pode, toca. Ricardo, você tem pro empreendedor brasileiro, assim, o cara, sabe, não importa qual que é a fase, se o cara tá no estágio mais inicial, ainda não conseguiu romper o limite, ele tá na validação do negócio dele, ele tá tentando, tá lutando, tá batalhando, o cara que já teve a primeira pequena vitória dele, ele já, comecei a dar certo, aquele cara que, 2024 ele tá vindo do melhor ano dele, qual o recado seria que dá, por exemplo, se fosse um tweet seu, um tweet seu iria para todos os empreendedores brasileiros, assim, qual seria o seu tweet pra galera? O menor custo fixo possível, que é o que te quebra. Obsessão acima de tudo é o segundo. E acelera quando os outros estão desacelerando. Que trinca, hein? Que trinca. Cada um tem uma visão, né? A visão das coisas. Eu acho que grande problema das empresas está no custo, cara. É muito dinheiro botado fora, cara. É muito, muito, muito. Muito mesmo, cara. E eu vivi isso na pele, cara. A gente incinerou... Uma tristeza até dizer aqui. Mas não foi pouco, não. Palmas para o Ferri, senhoras e senhores. Foi muito bom. E convida a galera para conhecer o podcast. Café com Ferri podcast, Café com Ferri no Instagram, Café com Ferri no Twitter, onde mais, né, Emily? Café com Ferri no Kawaii, TikTok. Quando vai fazer o aniversário de um aninho o podcast? Em maio, né? Maio, um ano de podcast. Quanto foi? Foi maio, né? Estamos acelerando aí para julho de 26, é o maior podcast do Brasil. Animal. Uma meta... Cara, legal, obsessão, cara. Eu acho que é uma meta que tá alinhada com tudo que você falou aqui, né? Obsessão, ir pra cima, ir buscar. Só não tá muito alinhada com o custo, porque eu gasto demais, mas assim... porque os caras olham pra mim, mas como é que tá crescendo tanto? Eu falei, tem que investir, papai. 4, 5... Não, e o seu podcast tem uma linha editorial muito única aqui. Tem. O seu podcast, eu fui lá, né? Como eu fui lá, e aí acabei conhecendo. Você tem uma linha editorial muito, muito sua, assim. Então ele é diferentão, assim. Então tem um lance diferente. Não tem propaganda, né? O cara não vai lá fazer propaganda, ele vai lá entregar conteúdo. Exato. Eu acho que isso é uma premissa que você acertou muito.
A gente Não. acredita aqui também, mas é a premissa que você acertou muito. Cara, tem que ser, porque tu entrega um valor pro cara, que o cara assiste. Eu tenho pessoas que assistem que assistiram todos. Sim, Sabe o cara assistir todos? Né? E eu tenho uma audiência qualificada. sim. Entendeu? É bilionário que senta na sala pra assistir com a família. Pô, cara. Pra mim é um orgulho. Eu saber que tem cara que tem 5 bi e senta na sala com a família pra assistir o podcast, cara. Pra mim é um orgulho. Porque esse cara conquistou muita coisa, viu muita coisa, e se o cara tá acompanhando, ele tá assistindo, é porque tem bastante valor. Né? E se tem bastante valor pra ele, tem bastante valor pra outros também que querem seguir essa trajetória de sucesso. Né? E a gente também tá mesclando mais os assuntos, levamos um humorista, agora vamos levar um para falar de saúde, e a gente está dando uma mesclada para não só política, ser um negócio mais mainstream, assim, né? Que eu acho que que daí pega um público, ainda é bastante inchado de empreendedor, de investidor, mas nós estamos no caminho certo. Mas obrigado demais pelo convite, foi ótimo. Vê se dá uma audiência boa aí. E ajuda. Gente, obrigado. Gente, primeiro eu espero que todo mundo tenha pego ótimos insights, bons inputs. Bom, aqui vou colocar na descrição o link para você conhecer o canal do Fer, que tá indo muito bem. E, obviamente, sempre adorando a tua presença. Você que tá vendo pelo nosso canal, não deixa de se inscrever. A produção falou que mais de 70% das pessoas que acompanham, se vocês não se inscrevem, seus danados, no canal, e dá um esforço danado pra gente avisar vocês a cada episódio. Pô, não viu outra, porque você não é inscrito. Então, inscreva-se no nosso canal. E você que tá ouvindo pela plataforma de streaming, também se inscreva. Não custa nada prestigiar. É caro trabalhar. Viu? Ouve o Fer, se inscreva hoje nesse canal. E eu espero que você tenha uma excepcional semana por conta disso. Nossa semana vai ser ruim, tá? Obrigado, gente. Obrigado. Gente, fica com Deus até semana que vem. Tchau!